A revelação de Jesus Cristo e as cartas às 7 igrejas, o livro do Apocalipse, começa com uma declaração poderosa. É a revelação de Jesus Cristo, dada a João na ilha de Patmos, para mostrar o que em breve iria acontecer. João estava em exílio por causa do Evangelho, mas mesmo em meio à perseguição, ele foi visitado pelo Senhor da Glória. Cristo se revela em majestade, com olhos como chama de fogo, voz como o som de muitas águas e rosto brilhando como o sol. Essa visão mostra que ele não é apenas o Salvador humilde que caminhou na terra, mas o Rei glorificado que governa sobre tudo. Logo em seguida, Jesus dita mensagens específicas às 7 igrejas da Ásia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Cada carta traz uma palavra de elogio, correção e promessa. Éfeso é elogiada por sua perseverança, mas repreendida por ter deixado o primeiro amor. Esmirna recebe encorajamento em meio à perseguição. Pérgamo é advertida contra a idolatria e falsas doutrinas. Tiatira é confrontada por tolerar Jezabel. Sardes, embora tenha fama de estar viva, é chamada a despertar. Filadélfia recebe uma porta aberta que ninguém pode fechar. Laodiceia, porém, é repreendida por sua mornidão e falta de fervor. Essas cartas não foram escritas apenas para aquelas comunidades, mas para toda a igreja ao longo da história. Elas revelam que Jesus conhece as obras, os desafios e o coração do seu povo. Ele chama a fidelidade, a santidade e a perseverança. Promete recompensas eternas aos que vencerem, lembrando que a vida cristã é uma batalha constante contra a frieza espiritual, a idolatria e o pecado. A mensagem inicial do Apocalipse é clara. A igreja precisa estar desperta e preparada, porque o Senhor da Glória está entre os candeeiros, ou seja, no meio do seu povo. Ele observa, exorta e promete coroa da vida aos fiéis. Que essa palavra desperte em nós o desejo de manter o primeiro amor e de permanecer firmes até o fim, porque grandes são as promessas reservadas para os que não desistem da fé. O trono de Deus e a abertura dos 7 selos. Depois das cartas às igrejas, João é levado em espírito ao céu e contempla uma visão gloriosa. Um trono estabelecido, rodeado de trovões, relâmpagos e vozes. Ao redor estão 24 anciãos vestidos de branco, com coroas de ouro, e 4 seres viventes cheios de olhos, que não cessam de clamar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Essa cena revela a majestade e a soberania absoluta de Deus, diante de quem toda criatura deve se prostrar em adoração. Na mão direita do que está sentado no trono, João vê um livro selado com 7 selos. Ninguém no céu, na terra ou debaixo da terra é digno de abri-lo, e João chora muito. Mas então surge o Cordeiro, Jesus Cristo, que foi morto e ressuscitou. Ele é o único digno de abrir o livro, porque com seu sangue comprou para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. O céu inteiro explode em louvor, declarando que o Cordeiro é digno de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Ao abrir cada selo, eventos começam a se desenrolar. Os 4 primeiros trazem os famosos cavaleiros do Apocalipse: o cavaleiro branco, o vermelho, o preto e o amarelo, representando conquista, guerra, fome e morte. O 5º selo mostra as almas dos mártires clamando por justiça. O 6º traz cataclismos cósmicos, com terremotos, estrelas caindo e o sol se tornando negro. O 7º selo abre espaço para o silêncio no céu e dá início às trombetas. Essa parte do Apocalipse mostra que a história humana está nas mãos do Senhor. Nada escapa ao controle de Deus e só Cristo pode revelar e cumprir o plano divino.
Ao mesmo tempo, evidencia que o sofrimento, as guerras e os juízos que assolam o mundo não são aleatórios, mas fazem parte do desenrolar da justiça de Deus e da preparação para a vitória final de Cristo. Assim, somos chamados a olhar além daquilo que acontece na terra e contemplar o trono do Senhor, lembrando que Ele reina acima de todas as coisas. O Cordeiro que foi morto é o mesmo que nos garante a vitória e nos sustenta em meio às tribulações. As trombetas e os juízos sobre a terra. Quando o 7º selo é aberto, 7 anjos recebem 7 trombetas, cada uma anunciando juízos que caem sobre a terra. Esses eventos revelam a gravidade do pecado humano e a resposta santa de Deus diante da rebelião. Ao soar a primeira trombeta, saraiva e fogo misturados com sangue são lançados sobre a terra, queimando a terça parte das árvores e toda a relva verde. Na segunda trombeta, algo como uma grande montanha em chamas é atirada ao mar, e a terça parte do mar se torna sangue, matando criaturas marinhas e destruindo navios. A terceira trombeta traz uma grande estrela ardente chamada Absinto, que cai sobre os rios e fontes, tornando suas águas amargas, causando a morte de muitos. A quarta trombeta afeta os astros. Sol, lua e estrelas perdem parte de seu brilho, mergulhando a terra em trevas parciais. Antes do soar das últimas trombetas, uma águia proclama em alta voz: Ai, ai, ai dos que habitam na terra, por causa das restantes vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda hão de tocar. Isso prepara o coração para perceber que juízos ainda mais severos estão por vir. A quinta trombeta libera gafanhotos sobrenaturais que surgem do abismo, atormentando os homens que não têm o selo de Deus em suas testas. Esses seres são descritos com aparência aterrorizante, como cavalos preparados para a guerra, com coroas de ouro, rostos humanos e caudas semelhantes a escorpiões. Seu tormento dura 5 meses. A sexta trombeta solta 4 anjos, que estavam presos junto ao grande rio Eufrates, preparados para matar a terça parte da humanidade, com um exército de cavaleiros imensos e destrutivos. Apesar de tamanha devastação, o texto revela que os homens não se arrependem de suas obras. Continuam adorando ídolos, praticando homicídios, feitiçarias, imoralidades e roubos. Essa dureza de coração mostra que o juízo de Deus por si só não muda os corações. É a graça de Cristo que transforma. As trombetas são sinais de alerta, mostrando ao mundo que o tempo é urgente e que Deus chama ao arrependimento. Quem tem ouvidos para ouvir deve se voltar ao Senhor antes que seja tarde demais. A mulher, o dragão e a batalha espiritual. No coração do Apocalipse surge uma das visões mais simbólicas e impactantes. Uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Ela está grávida e clama com dores de parto, prestes a dar à luz. Diante dela, aparece um grande dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, que deseja devorar o filho assim que nascer. O menino, porém, é arrebatado para Deus e para o seu trono, enquanto a mulher foge para o deserto, onde Deus a sustenta por um tempo determinado. Essa cena revela o confronto espiritual que marca toda a história da humanidade. A mulher simboliza o povo de Deus, primeiro Israel e depois a igreja. O filho é Cristo, que veio para governar as nações com cetro de ferro. O dragão é Satanás, que sempre buscou impedir o plano de Deus, mas foi derrotado pela vitória de Jesus na cruz e na ressurreição. Segue-se então uma batalha no céu. Miguel e seus anjos lutam contra o dragão e seus seguidores. O inimigo é expulso dos céus e lançado à terra, já derrotado, mas ainda furioso. A voz no céu proclama: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, que os acusava de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram.
e não amaram as suas vidas até a morte. Essa é uma das mensagens centrais do Apocalipse. A vitória já foi conquistada em Cristo. Satanás não pode mais acusar os filhos de Deus, porque o sangue do Cordeiro nos purifica e nos garante posição diante do trono. Ainda assim, o inimigo continua perseguindo o povo do Senhor, tentando enganar, desanimar e destruir. Por isso, a vida cristã é marcada por batalhas espirituais constantes e precisamos nos revestir da armadura de Deus e permanecer firmes na fé. Essa visão não é apenas simbólica, mas um chamado à vigilância. Mostra que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades. Porém, também nos lembra que a vitória já está assegurada em Cristo e que nada pode apagar o destino eterno dos que permanecem fiéis. As bestas e o sinal da grande perseguição. No desenrolar da revelação, João vê emergir do mar uma besta com 10 chifres e 7 cabeças, recebendo autoridade e poder do dragão. Essa figura representa um sistema de governo e poder humano corrompido, usado por Satanás para perseguir os santos e impor seu domínio sobre as nações. A besta blasfema contra Deus, faz guerra contra os fiéis e é adorada por aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Logo em seguida, surge uma segunda besta vinda da terra, com aparência semelhante a um cordeiro, mas voz de dragão. Ela exerce a autoridade da primeira, enganando os habitantes da terra com sinais e prodígios. Essa segunda besta induz as pessoas a adorarem a primeira e cria a imagem da besta, a qual todos devem se prostrar. Além disso, impõe que ninguém possa comprar ou vender sempre o sinal da besta na mão direita ou na testa. O famoso número 666, símbolo da imperfeição e da rebelião humana contra Deus. Esse cenário representa o auge da perseguição contra os que seguem a Cristo. É uma descrição profética da tentativa do maligno de estabelecer domínio absoluto sobre a vida econômica, política e espiritual das pessoas, exigindo adoração e lealdade em troca de sobrevivência. Porém, o Apocalipse deixa claro que esse domínio é limitado e temporário, pois a besta só age dentro daquilo que Deus permite. A mensagem é um alerta para todos os tempos. O povo de Deus será confrontado com pressões, perseguições e tentações para ceder à idolatria do mundo e comprometer sua fé. Mas também é um encorajamento. Os santos são chamados à perseverança e fidelidade, mesmo diante da morte, sabendo que suas vidas estão seguras no Cordeiro que venceu. Aqueles que resistirem e não aceitarem o sinal da besta terão parte na vitória eterna de Cristo. Por isso, essa visão nos desafia a não negociar a fé por conforto, poder ou sobrevivência, mas a confiar plenamente no Senhor, que nos sustenta até o fim. As taças da ira de Deus e a queda da Babilônia. Após os selos e as trombetas, João vê 7 anjos com 7 taças, cheias da ira de Deus, que são derramadas sobre a terra. Esses juízos são mais intensos e definitivos, representando o julgamento final contra o pecado e a rebelião humana. A primeira taça causa chagas dolorosas nos que têm o sinal da besta. A segunda transforma o mar em sangue, matando toda criatura marinha. A terceira faz o mesmo com rios e fontes de águas. A quarta taça intensifica o calor do sol, queimando os homens. Mas mesmo assim eles não se arrependem, antes blasfemam contra Deus. A quinta cobre o reino da besta em trevas, trazendo dor e angústia. A sexta seca o rio Eufrates, preparando o caminho para reis do Oriente e para a grande batalha do Armagedon. A sétima taça traz um terremoto sem precedentes e uma chuva de pedras enormes, sacudindo toda a terra. Em meio a essas cenas, João contempla a queda da Babilônia, descrita como uma mulher prostituta montada sobre uma besta escarlate, vestida de púrpura e adornada com ouro e pedras preciosas. Ela representa o sistema corrupto do mundo, cheio de luxúria, idolatria, riqueza enganosa e perseguição aos santos.
Sua queda é anunciada com grande força. Caiu! Caiu a grande Babilônia, mostrando que todo império humano contrário a Deus terá fim. Os reis da terra, os mercadores e os poderosos lamentam sua destruição, pois ela era fonte de riqueza e prazeres. Mas do céu, os anjos, os santos e os apóstolos se alegram, porque a justiça de Deus foi estabelecida e o sangue dos mártires foi vingado. A Babilônia, que parecia invencível, desaparece para sempre como uma grande pedra lançada ao mar. Essa visão nos lembra que todo o poder humano, toda a corrupção, toda a idolatria e toda a opressão terão fim diante do Deus justo. O mundo pode exaltar riquezas, prazeres e impérios, mas nada disso permanece. Apenas o reino de Cristo é eterno. Para os fiéis, essa mensagem é esperança. Não importa quão forte pareça a Babilônia, ela cairá. E os que confiam no Senhor reinarão com ele. A volta gloriosa de Cristo e a vitória final. Após os juízos e a queda da Babilônia, João contempla o céu aberto e vê um cavaleiro montado em um cavalo branco. Seu nome é Fiel e Verdadeiro, e ele julga e peleja com justiça. Seus olhos são como chama de fogo, em sua cabeça há muitos diademas, e em sua coxa está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse cavaleiro é Jesus Cristo em sua volta gloriosa, vindo não mais como o cordeiro que se entregou, mas como o leão da tribo de Judá, pronto para estabelecer seu reino definitivo. Os exércitos do céu o seguem, também montados em cavalos brancos e vestidos de linho fino, símbolo da pureza e da santidade dos santos. Da sua boca sai uma espada afiada, com a qual ele fere as nações. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso, mostrando que sua volta não é apenas para salvar, mas também para julgar e derrotar toda injustiça. Na terra, a besta, o falso profeta e os reis do mundo se reúnem para lutar contra o Cordeiro, mas não há batalha de fato. Eles são derrotados imediatamente pelo poder de Cristo. A besta e o falso profeta são lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre, e os exércitos que os seguiam são destruídos pela palavra que sai da boca do Senhor. Essa cena é o clímax da esperança cristã, a volta visível e triunfante de Jesus, que põe fim ao domínio do mal e inaugura a vitória final. Todo sofrimento, perseguição e injustiça chegam ao limite, mas Cristo se levanta como o justo juiz que dá a cada um segundo suas obras. Para os fiéis, essa visão é um consolo inabalável. Não importa o quanto o mal pareça prosperar no presente, o dia virá em que Jesus descerá em glória e ninguém poderá resistir à sua majestade. Ele reinará com poder e os seus santos reinarão junto com ele. Essa promessa nos chama a permanecer firmes, aguardando com fé e esperança a manifestação daquele que é fiel e verdadeiro. Ele voltará e sua vitória é certa. O reinado milenar e o juízo final. Após a derrota da besta e do falso profeta, João vê Satanás sendo preso por 1000 anos no abismo para que não mais engane as nações. Durante esse período, os santos de Cristo reinam com ele. Esse reinado milenar simboliza a vitória duradoura de Deus e o governo justo de Cristo sobre a humanidade redimida. Aqueles que não se renderam ao mal, que perseveraram na fé e receberam o selo do Cordeiro, participam dessa era de justiça e paz. Após os 1000 anos, Satanás é solto por um breve tempo e engana as nações novamente, reunindo um exército para rodear o acampamento dos santos e a cidade amada. Porém, o resultado é inevitável. O fogo desce do céu e consome os inimigos. O diabo é lançado no lago de fogo, juntamente com a morte e o inferno, e ali serão atormentados para sempre, seguindo-se a derrota final. João vê o grande trono branco, diante do qual todos os mortos são ressuscitados para o juízo. Os livros são abertos, incluindo o livro da vida, e cada pessoa é julgada segundo as suas obras. Aqueles cujos nomes não estão no livro da vida são lançados no lago de fogo.
a segunda morte, separando de forma definitiva os que escolheram o caminho da iniquidade daqueles que permaneceram fiéis a Deus. Essa visão do juízo final revela a justiça de Deus e a certeza de que nada escapa ao seu olhar. Ela é um chamado à santidade, lembrando que a fidelidade, a perseverança e a fé verdadeira são recompensadas, enquanto a rebelião e a incredulidade têm consequências eternas. Para os cristãos, o milênio e o juízo final não são apenas acontecimentos distantes, mas promessas de esperança e motivação para viver uma vida de santidade e dedicação a Cristo. Eles nos mostram que Deus não ignora o sofrimento nem a injustiça e que sua justiça perfeita se manifestará no tempo certo. A nova Jerusalém e a eternidade com Deus. Depois do juízo final, João vê descer do céu a nova Jerusalém, preparada como uma noiva adornada para o seu esposo. Essa cidade simboliza a perfeição da presença de Deus junto ao seu povo, onde não há mais morte, pranto, dor ou sofrimento. Tudo é renovado, a criação é restaurada à sua glória original, e Deus habita plenamente entre os homens. A cidade é descrita com dimensões impressionantes, com muros de jaspe, ruas de ouro puro, portões de pérola e fundamentos adornados com pedras preciosas. Não há templo nela, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A luz da cidade vem da glória de Deus, não havendo necessidade de sol ou lua. Os povos caminham à sua luz, e os reis da terra trazem suas glórias à cidade, mostrando que todo domínio e riqueza humanos são transformados em adoração ao Criador. O rio da água da vida flui do trono de Deus e do Cordeiro, cristalino como cristal, e dá vida a toda a cidade. A árvore da vida está ali, produzindo frutos todos os meses, e as folhas servem para a cura das nações. Nada de impuro entrará na cidade. Apenas aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida terão acesso à plenitude da eternidade com Deus. Essa visão final do Apocalipse é um chamado à esperança viva. Ela lembra que, apesar das tribulações, perseguições e sofrimentos do mundo, Deus tem preparado um lugar de paz e plenitude para aqueles que perseveram na fé. A nova Jerusalém é o destino dos fiéis, a recompensa eterna por uma vida dedicada a Cristo e à sua justiça. Ela nos convida a viver em santidade, a valorizar o relacionamento com Deus e a manter o coração firme na esperança da vida eterna. Tudo que é passageiro será deixado para trás, e a verdadeira alegria será encontrada na presença do Senhor para sempre. Convite final, bênção e exortação à fidelidade. O Apocalipse encerra com um convite solene e uma promessa de esperança para todos os que desejam estar com Cristo. João registra a voz do Senhor dizendo: "Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro." É um chamado à vigilância, à fidelidade e à perseverança. A certeza da volta de Jesus deve mover o coração do crente a viver uma vida íntegra, dedicada à justiça, à fé e ao amor. O livro termina com imagens de Cristo como o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que é, que era e que há de vir. Ele reitera que tem as chaves da morte e do inferno, mostrando seu domínio absoluto sobre toda a criação. A promessa da vida eterna é feita não apenas aos que veem o cumprimento de profecias, mas aos que permanecem fiéis, que não se contaminam com a injustiça e que aguardam o retorno do Senhor com esperança viva. João também registra advertências contra qualquer adição ou subtração das palavras do livro, ressaltando a seriedade e a autoridade da mensagem divina. O Apocalipse não é apenas um relato simbólico. É uma instrução direta para que os crentes mantenham a fé, resistam à tentação, rejeitem a idolatria e permaneçam firmes até o fim. A última cena mostra a vitória final da luz sobre as trevas. O que era velho passa e tudo se renova na presença de Deus. A promessa é clara:
Jesus voltará, os fiéis reinarão com ele e desfrutarão da plenitude da eternidade. É um encorajamento para nunca desistir, nunca se conformar com o mundo e sempre buscar a santidade. Assim, o Apocalipse nos deixa com esperança, confiança e determinação para viver com Deus, sabendo que a história já está escrita e que o Cordeiro venceu. Ele nos chama a perseverar, a manter o coração limpo e a esperar ansiosamente pelo cumprimento das promessas divinas.